Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora do Milley, que saiu nas páginas da The Economist de forma bastante elogiosa. Tá impressionante como é que o pessoal da The Economist, vocês sabem que a The Economist é totalmente comunista, né? Mas eles elogiaram o Milley dizendo que pelo menos ele é um cara coerente, né? Ele quer liberdade da economia de forma aberta. E acabam criticando o Trump aqui, porque realmente o Trump tem falado muita coisa do Milley e coisa e tal, mas ao mesmo tempo o Trump quer tabelar juros de cartão de crédito, o Trump quer aumentar a tarifa de importação, o Trump quer protecionismo, ou seja, é aquele negócio, né? O Trump, o que eles colocam aqui, ó, o Trump deveria ouvir mais o Milley, deveria conhecer melhor o que o Milley representa, né? Essa notícia foi sugerida por Alá é o único Deus, Maomé o seu profeta, Milley Turguniev e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só essa matéria aqui do The Economist, Javier Milley. Meu desprezo pelo Estado é infinito, né? O cara realmente é anarcocapitalista, é o que ele fala, é isso daí. O mercado é o que resolve, o Estado só atrapalha, o Estado não ajuda em nada, né? Muitas pessoas na América esperam que a nova administração Trump faça finalmente cortes no Estado, diminua o tamanho do Estado, né? Se isso vai acontecer ou não, vamos ver se vai acontecer de verdade. Mas parece que está acontecendo algo parecido lá a 5 mil milhas ao sul de Washington. Está falando da Argentina, né? O Milley, que é o presidente da Argentina, já há um ano, na campanha, ele usava uma motosserra para dizer que ia cortar a coisa, mas o programa econômico dele é sério e um dos mais radicais doses de livre mercado, né? Ou seja, o remédio do livre mercado para o governo desde a época do thatcherismo, né? O Thatcher foi a primeira-ministra Margaret Thatcher lá do Reino Unido, que também tinha uma visão muito pró-mercado no final, né? E aí ele fala aqui sobre... veja, o que eles falam aqui, ó, o presidente da Argentina é idolatrado pela campanha do Trump, mas eles deveriam conhecer melhor o que ele significa, né? E eles vão falando aqui que são coisas diferentes. Embora a imprensa fale muito do Trump e do Milley do mesmo jeito, como se fosse o mesmo movimento e coisa e tal, são coisas muito diferentes. O Trump, ele fala um monte de coisa para um monte de gente. Ele fala que vai fazer protecionismo da economia, fala que é a favor do livre mercado, não sei o que lá. São coisas diferentes. Ou você faz protecionismo, né, aumenta tarifas para fortalecer a indústria americana, ou você é a favor do livre mercado. Eu já expliquei para vocês o erro fundamental que tem nesse negócio de aumentar tarifas para favorecer a produção interna, né? Porque você está olhando só pelo lado do dinheiro. Você está achando que o dinheiro vale mais do que o produto. E não necessariamente, né? Quando alguém compra um produto, aquele produto vale mais do que o dinheiro para aquela pessoa que comprou o produto sempre. Então, ou seja, você está, na verdade, desequilibrando a economia, está piorando a economia no seu país com esse negócio de tarifa. O ideal seria todo mundo comprar de todo mundo. Eu sei que tem muitos países que ainda insistem nesse negócio de protecionismo, de botar barreiras para compras no exterior, mas isso é principalmente o desejo de roubar do Estado. Por quê? Para o Estado é muito mais fácil roubar o dinheiro do que roubar a mercadoria, né? Então, embora para as pessoas que fizeram a transação, quem comprou e quem vendeu, o dinheiro e a mercadoria tenham valores equivalentes, né? É lógico, quem comprou alguma coisa acha que a mercadoria vale mais do que o dinheiro. Quem vendeu alguma coisa acha que o dinheiro vale mais do que a mercadoria. Mas, né, alguma coisa ali equilibrada. Então, para o Estado não, porque o Estado, para que ele vai fazer com a mercadoria, né? Ele prefere o dinheiro. Então, para o Estado é mais interessante o dinheiro do que a mercadoria. Quando o Estado coloca essas tarifas, esse tipo de coisa, é justamente para privilegiar o roubo, é para facilitar o roubo estatal, né? Se você acha que os estados usam para outra coisa, não tem essa ilusão. O Estado adora roubar desde que o Estado é Estado. Existe uma teoria, eu já fiz isso no vídeo lá no Visão Libertária por isso. Você sabe que tem algumas religiões que proíbem comer carne de porco, né? Particularmente o judaísmo e o islamismo. E tem algumas pessoas que dizem que isso decorre da cobrança de impostos, porque é difícil cobrar imposto de porco, é mais fácil cobrar imposto de galinha, que você colhe os ovos, era como se cobrava o imposto de galinha na antiguidade, né? E de vaca, porque você colhe o leite, né? O porco é mais difícil de cobrar imposto, você vai fazer o quê, né?
tem que matar o porco, né? Então, ou seja, é mais difícil cobrar imposto do porco. Então, no início dessa coisa, quando a religião era muito ligada ao Estado, inventaram essa regra que não pode comer carne de porco, porque exatamente para facilitar a cobrança de impostos, né? E da mesma forma, hoje em dia, por que você quer produzir a coisa no seu país, né? Não faz sentido isso, porque o valor é equivalente. Quando você compra alguma coisa no exterior, você está mandando dinheiro para o exterior, mas está trazendo a mercadoria para o seu país. As coisas têm valor equivalente. Por que está tendo perda nisso daí, né? A questão só é que é mais fácil para o governo tributar o dinheiro no final das contas do que a coisa em si. E, enfim, é uma besteira esse negócio de protecionismo. Eu acho que devia acabar com tudo quanto é tarifa. O Milei está sendo coerente nisso. Ele pegou um país que era totalmente protecionista, a Argentina cheio de tarifas, está derrubando essas tarifas todas elas, né? Aqui, ó, e ele fala aqui que o Milei ele é realmente coerente, ele quer um livre mercado de fato. É diferente do Trump. A imprensa internacional, ao tratar Trump e Milei, e eu acrescentaria também Bolsonaro, e Orbán, e Marine Le Pen, e Giorgia Meloni, é o que eu falo, esse erro é um erro original desse pessoal. Eles acham que todo mundo que é contra a esquerda é uma coisa só. É a grande, como é que o Barroso falou? A internacional fascista lá, não foi o Barroso que falou isso ou foi o Flávio Dino? Não lembro. Um desses caras aí falou um negócio desse assim. Enfim, eles tratam como se fosse uma coisa só, mas são coisas muito diferentes. Bolsonaro e Milei, eles podem ser aliados, podem ter uma parte em comum das suas pautas, mas é muito diferente. O Bolsonaro até aderiu ao livre mercado, aderiu à diminuição do tamanho de Estado e coisa e tal, mas isso não é a pauta principal dele. Né? A pauta principal do Bolsonaro ainda é a questão de costumes e coisa e tal. O Bolsonaro tem uma pegada militar, né, a questão da escola cívico-militar, que eu não vou criticar. Eu acho a escola cívico-militar uma coisa boa, mas é uma pegada que é do Bolsonaro. O Trump não tem isso também. O Trump não tem essa ligação com o militar, não tem essa sinergia com o militar. Então repare que são coisas muito diferentes. Você tem realmente... A única coisa que une todos esses líderes que estão surgindo no mundo todo é serem contra a esquerda. Né? Daí a conclusão que eu tomo para vocês, que o problema que a esquerda vê hoje, que é o crescimento da direita, na verdade não é isso. É a diminuição da esquerda que está acontecendo. Não é o crescimento da direita. Né? Enfim... Aqui, ó, o Milei teria sido eleito para acabar com o declínio da Argentina e está fazendo coisas importantes, né? Eles ainda dizem que, olha, ainda pode ir dar mal. Por quê? Porque a pobreza cresceu muito lá na Argentina, chegou a 53% depois de estar em 40%, ainda tem um movimento peronista lá de oposição ao Milei, coisa e tal, mas como eu falei para vocês no último vídeo nosso, parece que a pior fase já passou, porque o Milei agora começou o crescimento da Argentina. Né? O grande problema é esse, quando você começa a tirar os subsídios, tirar essa intervenção estatal na economia, num primeiro momento, a economia entra em declínio, ela está viciada em dinheiro do governo. Isso vai acontecer aqui no Brasil também. Então, você tem um período ruim para depois você começar a crescer. E a verdade é que isso funcionou, já está começando a crescer agora. Pouquinho ainda, mas já está começando a crescer, né? E aí ele fala também aqui sobre a questão do Trump, que fala uma coisa, por exemplo, né, essa inconsistência. Ele fala que é a favor do livre mercado, mas quer tarifas para fazer as empresas virem para os Estados Unidos e coisa e tal, o que é uma idiotice, né? Ou seja, essa é a coisa. O Milei é consistente, ele fala de livre mercado o tempo todo. Outra coisa, o Milei, na campanha dele, eu estava lá na Argentina, eu vi ele falando isso. Ele fala, no hay plata, não tem dinheiro. Ou seja, deixando claro que vai ter dificuldade, que não vai ser moleza não vai ter, não vou resolver os problemas todos no primeiro dia. Enquanto o Trump promete exatamente isso, vou resolver todos os problemas no primeiro dia. Chegar no primeiro dia e resolver tudo, o que é um problema, porque você cria uma expectativa ruim, né? Enfim, é isso daí, ó. O Milei com suas jaquetas de ciclista, né, de motoqueiro, anarcocapitalista, seu mantra anarcocapitalista, né, eles botam entre parênteses aqui, porque é lógico, né, a ideia comunista jamais vai tratar o anarcocapitalismo como uma corrente econômica séria, né, embora seja muito superior a deles, né. É um salvador improvável e talvez não salve a Argentina. Você vê, é lógico que a ideia comunista ia falar isso, né, mas eles falam aqui, ó. Mas a sua tentativa de confrontar de forma coerente e sistemática um dos casos mais extremos
do problema do Estado grande demais é uma coisa interessante. Ou seja, aquela elogia do Milei é que o cara é consistente, o cara está fazendo a coisa consistentemente. Isso realmente é o que eu falo para vocês. O Milei é a luz que está guiando o mundo, é a luz que vai guiar o mundo para sair desse estatismo absurdo que a gente tem hoje, né? Prestem atenção no Milei, a carreira política dele está só começando. Ainda vai vir muita coisa por aí. Realmente impressionante isso. E eu concordo, o Trump devia ouvir mais o Milei. Bolsonaro também devia ouvir mais o Milei. Aqui, ó. Outra coisa excelente do Milei. Ele está pensando da Argentina sair do Mercosul. Cara, que coisa maravilhosa isso. O Brasil tinha que sair do Mercosul. O Mercosul é um atraso, não serve para nada. Bloco econômico, você tem que ter sinergia, você tem que ter uma coisa para trazer a vantagem de estar todo mundo junto, ao invés de cada um separado. Se não tem vantagem, como é o caso do Mercosul, fica sendo um atraso, só cria burocracia e coisa e tal, né? O Mercosul surgiu nessa ideia de imitar a Europa, né, da União Europeia, coisa e tal, mas acabou ficando um negócio pendenga, um negócio meia boca e coisa e tal. Nada que não pudesse ser feito por acordos bilaterais, não tem nada de significativo no Mercosul, virou uma burocracia que atrapalha fazer negócio com outros países. Agora o Milei quer flexibilizar tarifas de importação e não pode. Por quê? Porque o Mercosul é essencialmente um bloco protecionista, né? Ele evita entrada de produtos do estrangeiro, né? Então, tomara que o Milei consiga fazer isso e consiga realmente sair do Mercosul, seria ótimo. O Mercosul tem que acabar, como o BRICS também, o Brasil tinha que sair do BRICS também, é um absurdo esse negócio que não serve para nada, só atrapalha, só cria burocracia e ajuda a gente a ficar aparecendo a foto do lado dos caras errados. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.